Homem e mulher ideal, qual é o mais raro? Hoje a gente vai fazer uma análise aqui para você entender quais são os critérios masculinos de uma excelente mulher e quais são os critérios femininos de um excelente homem. E a gente vai fazer uma análise comparativa para você entender qual é o nível de raridade dos tipos, dos perfis exclusivos de homens e mulheres. O que os homens mais desejam em uma mulher e o que as mulheres mais desejam em um homem. Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ter uma revelação chocante, beleza? Se liga depois da vinheta. Nem sei se vai ter vinheta ainda, mas se liga depois da vinheta. Então, muito bem, vamos começar o vídeo agora, mas antes de começar eu quero que você já siga o meu canal, quero que você já curta e compartilhe esse vídeo, porque você já sabe que vai vir pedrada e você vai me ajudar a construir esse canal. Esse canal está sendo construído agora, esse é um dos primeiros vídeos de uma nova série de vídeos que eu estou montando aqui com vocês. Então eu quero que você apoie esse canal e espalhe a palavra da Red para mais e mais pessoas. Então me ajuda divulgando esse vídeo e curtindo e compartilhando esse vídeo, beleza? Então bora pra cima. Eu quero mostrar para vocês um conceito novo, que é o seguinte: o que você acha mais raro de encontrar? Um excelente homem ou uma excelente mulher? Então, e se eu disser para você que o homem ideal, ele é muito mais raro do que uma mulher ideal? E se eu disser para você que isso, por mais que mais do que beneficia a mulher. Então, eu fiz um comparativo aqui, eu vou colocar para você já no chat, uma planilha aqui para você entender aqui no Brasil e qual é a raridade dela no Brasil para você achar esse tipo de mulher. Então, eu vou usar critérios assim como idade, peso, ter filhos ou não, tatuagens, da nossa querida gripezinha, né? Então, e eu vou mostrar para você o funil que eu criei para você. Isso aqui é o nível de... deixa eu explicar melhor isso aqui. Veja se vocês enxergam bem. Eu quero que vocês enxerguem muito bem isso aí, porque isso é muito importante pra gente. Então, ó, se liga. Eu usei critérios como as mulheres brasileiras, tá? Então, a gente tem uma população de mais ou menos 210 milhões de pessoas. Então, as mulheres no Brasil é mais ou menos... Mulheres, né, numa idade fértil, assim, mulheres adultas, é mais ou menos 103 milhões de mulheres, tá? Então, entre a idade de 18 e 30 anos, que seria o perfil, né, que os homens escolheriam como mulheres mais apetecíveis, para usar uma palavra do nosso querido Clóvis de Barros Filho, as mulheres totais dá mais ou menos 18% da população. Então isso já cai bastante para mais ou menos 18 milhões de mulheres. Tá? Aí eu fui filtrando, tá? Aí o próximo critério que eu usei foi mulheres brancas. Ah, mas então porque você é racismo? Não, eu só usei mulheres brancas para você entender, porque você pode usar aqui mulheres asiáticas, mulheres negras, todas as mulheres em geral, tá? Eu usei aqui um critério como mulheres brancas, mas você poderia usar qualquer tipo de mulher que você se sentisse atraído, mas em geral, tá? Os traços, né, visuais de mulheres mais apetecíveis, segundo a maioria dos homens, seriam sim mulheres brancas, talvez loiras, né? Então, entre mulheres brasileiras, brancas, de 18 a 30 anos, é mais ou menos, já diminui bastante, então tem 42% desses 18%. Então vai ser o porcento do porcento do porcento, tá? Então aí a gente vai para peso, menos de 60 quilos. Então, dessas 42% de mulheres, ou seja, 7 milhões de mulheres, que está aqui nas mulheres brancas, menos de 60 quilos, aí a gente já cai bastante para 3,8 milhões de mulheres. Aí a gente vai para mulheres cristãs. Mulheres cristãs, tá? A gente já cai bastante aí
também não cai bastante. Aqui não cai muito, tá? Entre, pra você ver, né? Mulheres entre 60 quilos e mulheres cristãs, você vê que é um número bastante próximo ali. Aí solteiras já cai um pouquinho, já reduz para 2 milhões. Sem filhos e solteiras, então aí já cai para 1 milhão de mulheres, tá? A gente já vai baixando bastante. Sem tatuagens. Por que baixou tão pouquinho entre mulheres solteiras e mulheres sem tatuagens? Porque você tem que entender que a gente está tirando lá dos 103 milhões. Tá? Se a gente pegasse qualquer um desses critérios aqui, você tem que entender que eu fiz o gráfico da maior quantidade para menor. Então, dentro dessas mulheres de 18 a 30 anos, já tiraria muitas dessas mulheres se eu começasse com, por exemplo, o critério de sem filhos, ou se eu começasse com o critério de sem tatuagens, eu já ia limar uma quantidade absurda de mulheres. Aí tava mais ou menos ok, tá? Eu botei ali até os 100 tatuagens, tava mais ou menos ok. Tava dando ali por volta de 905 mil mulheres no Brasil, tá? Então seria tipo um papo de 10% da população feminina, né? E aí que vem o grande lance. Eu botei no final o critério mais avassalador aqui, que seriam mulheres não vacinadas, ou seja, que não foram doutrinadas na época do nosso querido, da nossa gripezinha, a gripezinha daí, essas mulheres. Então, aí baixa muito, foi para 54 mil mulheres. Então a gente saiu de 900 mil mulheres para 54 mil mulheres. Então, aproximadamente 60 mil mulheres no Brasil atenderiam a todos os critérios simultaneamente, entendeu? Simultaneamente, tá? Seriam mulheres brasileiras, mulheres de 18 a 30 anos, mulheres brancas, mulheres com menos de 60 quilos, mulheres cristãs, mulheres solteiras, sem filhos, sem tatuagens e não vacinadas. Dá em torno de 60 mil mulheres no Brasil. Para você ver como é que a situação é difícil, né? Como é que é difícil para o homem, né, ter uma boa mulher hoje em dia. Só que aí vem, né, a parte 2 desse vídeo, que é quando a gente elenca os critérios para um bom homem, segundo a ótica feminina. E aí você vai entender agora o problema todo aqui, que é esse outro gráfico aqui. Então vamos analisar, tá? Eu vou explicar para você cada um desses critérios e depois a gente vai mergulhar nesse assunto. Então, vamos lá. Segundo vários autores, eu não tirei isso do nada, mas eu estou tirando isso de vários autores, como David Buss, como o Myron Gaines, o Rollo Tomassi, o Richard Cooper, vários autores americanos que falam sobre Red Pill pelo mundo, né? O Sterling Cooper, vários autores Red Pill. Eles dizem que o homem de valor não é um homem sortudo, não é um homem natural, como se gosta de dizer. Ele é um homem construído, tá? Então eu vou trazer para você eu vou listar para você todos os critérios que a gente usou nessa estimativa aqui, que eu fiz baseado assim no ChatGPT, tá? Vamos lá. Segundo, então, Rollo Tomassi, Richard Cooper, Myron Gaines, David Buss, etc, vários homens, um homem de valor não é definido só pela beleza, tá? Ou pela genética, mas por um conjunto de atributos tangíveis e intangíveis, construídos ao longo do tempo. E, seguindo a mesma lógica dos critérios femininos, a gente vai fazer o quantitativo para que a gente consiga criar um conjunto análogo aí, beleza? Então, o homem, diferentemente da mulher, que dos 18 aos 30 anos, essa seria a idade de pico da mulher, o homem, ele tem o seu pico, ou seja, o seu auge, né, o grande momento da vida masculina não é dos 18 aos 30, nem de qualquer outra idade, é dos 30 aos 45, essencialmente, tá? Homens que fizeram tudo muito, muito certo desde muito, muito novos, conseguem adiantar um pouco essa idade para 25 anos, talvez
Homens que fizeram tudo muito, muito certo por muito, muito tempo, conseguem postergar esse pico, esse auge masculino até os seus 55 anos, conseguiriam também. Mas você tem que passar muito tempo sendo muito coerente, sendo muito firme nas suas ações e no seu processo de desenvolvimento masculino. Então, na média, tá? Na média ideal ali, entre os seus 30 e 45 anos, seria a faixa de pico de valor sexual masculino e até aí. Por que é isso? Né? Porque até aí o homem já teve basicamente um tempo, né, dele acumular recursos, dele... Deixa eu mudar de cena aqui para falar com vocês melhor. Para ele ter status, para ele ter maturidade, para ele ainda ter vigor físico, tá? Então é importante o quê? É importante que o cara muito novinho, ele não tem maturidade ainda. Mas aos 30, 35 anos, o cara já passou por um bando de mulheres, já se relacionou com um bando de gente, ele já teve uma situação de se expor no mundo, se relacionar com um bando de mulher e ter os seus aprendizados. Então a maturidade masculina ela é muito importante. Tá? E um menino novo, ele já não tem isso. Um cara muito mais velho do que isso, ele já talvez não tenha um vigor físico muito alto. Então essa idade é a idade onde o homem ele vai estar mais ou menos no auge do seu vigor físico e no auge da sua maturidade, entendeu? Depois, a maturidade aumenta, mas o vigor físico diminui. Antes, o vigor físico está lá no talo, mas a maturidade é muito menor. Então, as suas decisões são muito mais mal tomadas, entende? Você está mais suscetível a tomar uma decisão que você vai se arrepender depois porque você não tem experiência. Então, o próximo critério que eu usei foi a renda mensal. E sobre esse critério, a gente vai analisar homens com renda acima de 20 mil, tá? Homens com renda mensal acima de 20 mil reais, representando uma alta capacidade de gerar valor financeiro e ter uma independência financeira muito grande e, com isso, ser capaz de ser um bom líder. Tá? Isso aí eu estou falando assim do topo do homem de altíssimo valor. Tá? Isso que seria uma aula do que é um homem de alto valor. E antes eu falei o que seria uma mulher de alto valor. Tá? Então, esse é o critério financeiro. Altura. Maior ou igual a 1,80 m. Né? Então, seria um critério objetivo de atração que as mulheres tendem a escolher, a selecionar nos homens. Segundo vários estudos de preferência sexual, tanto no Tinder, tanto pesquisas populares, tanto sobre várias estatísticas, as mulheres tendem pelo menos a dizer, né, que elas gostariam de se relacionar com um homem maior ou igual a 1,80 m. Status social consolidado seria o próximo item. Então, reconhecimento e influência dentro do seu nicho ou comunidade. Um homem de 30 anos, um homem de 35 anos, ele já começa a ter essa capacidade de ter o seu reconhecimento e a sua influência dentro do seu nicho ou da sua comunidade. Entende? Um homem muito novo ainda não construiu isso aí. Isso é um critério definido pelo Myron Gaines, do Fresh and Fit, que ele diz, um homem tem que ter tido pelo menos 50 mulheres na cama, que ele conseguiu, com mérito próprio, levar ela para a cama e tal, não sei o quê. Então, assim, é óbvio que você não precisa ter levado um monte de mulher para a cama para você ser um homem de alto valor. Mas você ter tido experiências com várias mulheres, isso indicaria, tá, na prática, que você tem uma competência sexual e social. E isso te daria, portanto, né, uma pré-seleção. Te colocaria num status, né, de pré-selecionado, porque você já teve ampla experiência sexual e relacional. Muito bem, mentalidade de abundância. Mentalidade de abundância é um item absolutamente subjetivo, mas eu coloquei aqui porque seria um cara que não se prenderia a uma única validação feminina, ou seja, não é um cara carente, não é um cara escasso, é um cara que tem várias mulheres e ele tem um frame muito sólido. Liderança e propósito. Seria então um homem que tivesse direção na vida, tivesse a capacidade de ser um bom líder e inspirar outras pessoas.
né? Um próximo item seria não ter vícios, por exemplo, né? Não ser dependente de droga, de álcool, de pornografia, nem de comportamentos sabotadores, tipo procrastinação, preguiça, vitimismo, esse tipo de coisa. Então seria um homem que não teria vícios autodestrutivos. O seu Em inglês eles têm uma palavra que é grooming. A gente traduz para asseio, mas é um homem que tem a barba feita, que tem um cabelo feito, que sabe, que ele corta os pelos, ele não tem nada fora do lugar. É um cara totalmente alinhado, tanto em termos de roupa, né, de vestimenta, quanto em termos de aparência. Se ele usa um cabelo raspado, se ele usa o cabelo se ele não tem cabelo, se ele é careca, a careca está impecavelmente raspada. Se ele usa a barba está impecavelmente feita, etc. Tá? Então, vamos lá. Vamos para a raridade estimada deste homem. Então, a gente começa lá com... todos os homens, né? Todos os homens, ele aqui acabou não botando nesse gráfico a quantidade total de homens, mas seria mais ou menos aqueles 100 milhões de homens, né? A gente tem 200 milhões de pessoas 200 milhões de pessoas no Brasil, então seriam 100 milhões de homens aproximadamente, e aí tirando, né, os homens de 30 a 35 anos, dá mais ou menos 17% da população, então dá 17,3 milhões de homens, já cai bastante, né? Já temos, começamos já com 17 milhões de homens. Aí a renda acima de 20 mil, aí pronto, já cai absurdamente. Isso aí já dá 137 mil homens, ou seja, 1% dos trabalhadores do Brasil inteiro, 1% dos trabalhadores do Brasil tem uma renda de mais de 20 mil. Mas não é só isso que faz um bom homem, né? Não é ele ter 35 anos e ter 20 mil. Ele precisa também ter um body fat. Eu acho que eu pulei isso aqui. Eu acabei não falando do body fat, que é a gordura corporal. Ele tem mais ou menos ali em torno de 15% de gordura corporal. Ou seja, ele não é um cara ultra magrelo, mas ele também ele não tem 20% de gordura corporal, ele não é um cara gordo, não é um cara nem parrudo, ele é um cara magro, atlético, que a gente chama de atlético. Só esses 3 critérios, que são 3 critérios básicos femininos, já dá 43 mil homens. Só esses 3 critérios. O cara ser magro, ganhar mais de 20 mil e estar entre 30 e 40 anos. Já estamos em 43 mil. Lembra do outro funil aqui? Olha lá. Quando a gente faz toda a estimativa feminina, quando eu criei ainda esse último item ali de não vacinadas, aí que caiu drasticamente. Você pode ver no final aqui da linha. Ó. As não vacinadas, até o não vacinadas, a gente tinha muitas mulheres. A gente tinha 100 mil mulheres. Sem tatuagem, sem filho, solteira, cristã, 60 quilos menos, branca, 18 a 30 anos. E mulher. Dava 100 mil mulheres. Já era muito pouco em comparação com as 100 milhões de mulheres que existem. 1%, né? Ou 10%, não, 10% das mulheres, né, do Brasil, que já é muito pouco, mas é muito mais do que objetivamente os critérios, que só em 3 critérios a gente já matou essas 53 mil mulheres aqui. A gente já bateu essas 54 mil mulheres aqui, porque as mulheres com 3 critérios de exclusão masculina já excluíram muito mais homens do que... Eu nem botei nesse gráfico aqui, eu acabo de me lembrar, eu nem botei essa questão da virgindade, tá? Eu botei aqui castidade, solteiras cristãs, né? Cristãs seria mais ou menos ali o critério de castidade, né? Não necessariamente, mas estaria dentro. Eu nem botei a questão de castidade, tá? Porque se for botar castidade, aí talvez diminua muito. Mas a verdade é que os homens não estão buscando mulheres virgens, tá? Isso seria o ideal do ideal do ideal do ideal do ideal. E não é disso que se trata aqui. Nós homens não estamos buscando necessariamente mulheres virgens. Mas então, continuando aqui na análise do homem.
A gente estava em gordura corporal, tá? Que já deu 43 mil, já bateu a quantidade de mulheres. Aí eu botei a altura, aproximadamente 1,80 m, tá? Então já vira 6 mil homens. Se você puser altura, gordura corporal, renda acima de 20 mil e 30, 40 anos, já dá 6 mil homens. No Brasil inteiro, de uma população de 100 milhões de homens, se você fizer essa estimativa com 4 requisitos básicos que toda mulher deseja, já dá 6 mil homens. Quanto que é isso, em termos de percentual, né? Aí entram alguns critérios mais subjetivos, que é o status social consolidado. A gente já baixa para 3 mil homens. Quem são os homens que realmente têm status consolidado e que têm todas essas características anteriores? A experiência sexual ampla já dá ali mais ou menos 2 mil homens, porque a maioria dos homens que tem tudo isso, ele não tem tempo também para ter um monte de experiência sexual, porque o cara estava construindo o império dele. Mentalidade de abundância, que também é outro critério subjetivo, já tira aí uma boa parte. Liderança e propósitos claros, já tira também uma boa parte. Sem vícios autodestrutivos, isso dá para elencar, né? Homens que fazem parte de grupos como AA e etc, assim, ou que têm vícios, né? Estatisticamente a gente tem como averiguar isso, e que são estilosos no final, né? Que tem o asseio, são asseados e se vestem bem. No final, meu amigo, dá basicamente, aproximadamente 300 homens no Brasil inteiro que estariam dentro de todas estas características ao mesmo tempo. 300 homens. Bom homem, segundo as mulheres, é mais raro do que ouro branco, meu amigo. E é possivelmente menos do que 0,0003 da população masculina. 0,003 da população masculina. Mago, mas o que isso significa? Que eu jamais vou conseguir ser esse homem? Não, é aí que vem o ponto de virada desse vídeo. É claro que eu não posso te ensinar a ser um homem de 1,80 m, mas eu posso te ensinar a ser um homem com muita experiência. Eu posso te ajudar a construir o teu império. Eu posso te ajudar a trazer propósito e foco para a sua vida. Eu posso te ajudar a criar uma estratégia para você criar o seu status social. Eu posso te mostrar como você vai ser melhor estiloso, como você vai se livrar de vícios autodestrutivos, como você vai desenvolver a sua mentalidade de abundância, né? Então, entenda, eu posso te ajudar a ser um homem muito mais brabo do que você é. E perceba, ser um homem muito mais brabo do que você é e construir o teu império, construir a sua caminhada para se tornar um homem de altíssimo valor, não é tão difícil. O que é raro no país, mas não é difícil de se tornar esse homem. Por quê? Porque a maioria das pessoas não entende, a maioria dos homens não entende, e aqui está o ponto mais importante desse vídeo, é que você consegue se tornar esse homem se você tiver foco, se você tiver mentalidade, se você tiver obstinação. E é nisso que eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para fazer você se tornar um homem melhor, para fazer você se tornar um homem com propósito, com shape, com mentalidade de abundância, com mais grana, focado nos teus objetivos e principalmente entendendo de mentalidade feminina e sabendo como navegar pela seara dos relacionamentos. Então, se você precisa de um guia, de um mentor, de uma pessoa que mostre para você o caminho, para como você se tornar um homem brabo e você conseguir a mulher que você quiser, na hora que você quiser, além de ter um propósito claro e firme, eu quero te dizer que eu estou com vagas abertas na minha mentoria gratuita. E eu vou fazer uma mentoria gratuita com você, uma de graça para você. Basta você clicar aqui nesse formulário que está aqui embaixo na descrição e você se inscrever no formulário. Se inscreve no formulário que lá dentro eu vou olhar a sua ficha, eu vou preencher, eu vou olhar o que você preencheu e vou fazer uma seleção dos homens que estão
dispostos, realmente dispostos, que estão realmente comprometidos a se tornarem homens melhores. E aí a gente vai fazer uma seleção, eu e a minha equipe vamos fazer uma seleção e a gente vai entregar algumas mentorias gratuitas para esses homens. E aí, dentro dessa mentoria gratuita, você vai ter uma oportunidade de caminhar junto comigo, você vai ter uma oportunidade de se tornar, aí sim, no longo prazo, um homem de verdade, um homem brabo, um homem que se melhora, que evolui, um homem que está focado no seu autodesenvolvimento, e eu estou aqui para te ajudar, beleza? O homem de alto valor, ele é raro, mas ele não é difícil de se tornar se você tiver a direção correta e a mentalidade correta. E eu estou aqui para te ajudar, beleza? Clica aqui no formulário, vamos evoluir junto e eu estou aqui com você para ser o teu mentor e o teu guia nessa empreitada. Bora para cima, tamo junto, até o próximo vídeo.